Meu nome é Rainara Teixeira Valentim, eu sou estudante do terceiro ano do curso Técnico em Eletrotécnica pelo IFTM Campus Patos de Minas. Meu professor orientador é o Dr. Luiz Fernando Tossi Barbato, professor de História da instituição. Minha pesquisa é sobre as persistências do machismo no mundo do trabalho, as estudantes de eletrotécnica e suas dificuldades de inserção profissional. Primeiramente, o machismo pode ser definido como um sistema de representação simbólica que mistifica as relações de exploração, de dominação e de sujeição entre o homem e a mulher. A questão do gênero pode ser compreendida como uma convenção social, histórica e cultural, baseada nas diferenças sexuais. Dessa forma, historicamente foi criada na sociedade a ideologia de que a mulher deve ser conduzida para as atividades que não produzem dinheiro, enquanto o homem é orientado para uma profissionalização, com estigma de gênero, que formula as atividades apropriadas para as mulheres e para os homens. À vista disso, no IFTM Campus Patos de Minas foi observado entre as alunas do curso técnico em eletrotécnica uma maior dificuldade para a obtenção do estágio obrigatório, o qual possui 120 horas de duração e é essencial tanto para a conclusão do ensino médio quanto para a conclusão do ensino técnico. Na parte de materiais e métodos, inicialmente nesse projeto de pesquisa foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual foi analisado o que é o machismo e qual o seu papel na sociedade atual. Foi pesquisado também sobre o feminismo e, posteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo, a qual foi realizada com as estudantes do curso técnico em eletrotécnica integrado ao médio, e elas foram entrevistadas com um total de 13 perguntas executadas por meio do Google Docs. Agora, eu irei mostrar para os slides as perguntas realizadas com as estudantes na entrevista e falar seus relatos sem mostrar os seus nomes para poder preservar a identidade das estudantes. A primeira pergunta foi: quantas empresas você visitou durante a procura do estágio e não obteve a oferta da mesma? As estudantes responderam que visitaram uma empresa, aproximadamente 5, mais de 5, 6 empresas, 8. Uma estudante falou que em números ela acabava se perdendo, porém visitou diversas empresas na área que podia estar estagiando e obteve diversas respostas negativas. Teve estudante que visitou 23 empresas e teve a recusa de todas essas. Teve estudante que visitou 2 ou 3 e teve estudante que visitou 3 empresas. A segunda pergunta foi: o que as empresas lhe falavam quando você as visitavam à procura do estágio e ocorria a recusa da mesma? As respostas das estudantes foram que a concedente lhe falavam que não aceitava estagiários, que era complicado para uma mulher e que o trabalho era muito pesado para elas, que preferiam meninos para a vaga e que o ambiente de trabalho não era seguro ou propício para uma mulher, que era um ambiente muito masculino, e falavam que não aceitava estagiários, porém, em um dos casos, contratou meninos da mesma sala que uma das estudantes. A terceira pergunta foi: quais foram as suas maiores dificuldades durante a procura do estágio? As meninas disseram que as suas maiores dificuldades eram encontrar empresas que aceitavam meninas e ser levadas a sério, achar a função certa para poder estagiar, encontrar pessoas que não observavam apenas se era mulher ou homem, e ser vista não apenas como mulher, porém como alguém que tem a mesma capacidade de um homem. A quarta pergunta foi: você foi exposta a atos machistas durante a procura do estágio obrigatório? Se sim, quais atos? Os seus relatos foram que no estágio eram feitos comentários que desrespeitavam as mulheres e a estudante, que por informarem que o trabalho era muito pesado para uma mulher e não contratarem a estudante e falar que essa recusa aconteceu pelo fato dela ser uma mulher e por fazerem elogios que constrangiam a estudante e também por achar engraçado uma mulher na área da elétrica. A quinta pergunta foi: você cogitou a possibilidade de, com a não obtenção do estágio até o segundo ano, deixar a instituição de ensino a qual você é matriculado, era matriculada? A maioria das estudantes responderam que, acaso elas não encontrassem estágio até o segundo ano do ensino médio, elas deixariam a instituição de ensino a qual
elas eram matriculadas. Ué. A sexta pergunta foi: como você foi recebida pelos comentários de funcionários da empresa concedente? Você percebeu algo diferente no modo do tratamento pelo fato de você ser uma mulher? As respostas foram que não deixavam a estudante desempenhar uma tarefa a qual utilizasse ferramentas, ou que era considerada pesada para ela, que faziam diversas brincadeiras e não tratavam a estagiária com respeito, e que ela tinha que usar luvas e os outros funcionários não, e que não deixavam as estudantes desempenharem funções por considerarem ela fraca. A sétima pergunta foi: no ambiente no qual você fez o estágio tinha aspectos da infraestrutura os quais eram apropriados apenas aos homens? A maior parte das respostas foram relacionadas ao banheiro, o qual não tinha um para mulheres dentro da oficina, ou seja, não tinha um banheiro feminino. A oitava pergunta foi: quantos homens e quantas mulheres atuantes como profissionais na área da eletrotécnica tinha no local em que você realizou o estágio? As estudantes responderam que tinha apenas uma mulher, porém nem na oficina ela ficava. Apenas uma mulher, 8 homens, apenas homens na área da eletrotécnica, que a estudante era a única mulher que estava lá como estagiária, como profissional, que tinham 10 homens e nenhuma mulher, apenas estagiária também, que tinha nenhuma mulher e 5 homens. A nona pergunta foi: como foi o ensino ofertado durante o estágio? As respostas foram que o ensino ofertado foi péssimo, de péssima qualidade, precário. Algumas estudantes responderam que foi bom na medida do possível e outras que de início não foi bom, porém com o tempo melhorou. A décima pergunta foi... a 11ª. A 10ª pergunta. Durante o estágio foi lhe proposto fazer funções as quais não eram da sua área, se sim, por qual frequência e quais funções? As respostas das meninas foram que as funções propostas fora da sua área foram varrer o chão, jogar o lixo fora com uma grande frequência, fazer café, limpar a oficina, separar parafusos e organizar o almoxerifado. A 11ª pergunta foi: foi dito a você comentários desagradáveis durante o estágio? Se sim, quais? As respostas foram que falavam que a estudante não sabia fazer nada, além de ofensas físicas e morais. Teve profissionais na área técnica que disseram que a estagiária deveria ser tratada igual uma criança, que era um ambiente masculino e perigoso para a estudante, que ela não deveria realizar funções pesadas para ela, pois poderia machucar suas mãos, e que ela deveria mudar de área, por duvidarem da capacidade da estagiária e fazerem piadas machistas com teor sexual. A 12ª pergunta foi: você se sentiu oprimida e humilhada durante o estágio? Se sim, por qual motivo? As respostas foram que ela se sentiu assim por ficarem mais apenas observando, por acharem que seria um local de aprendizado, não de julgamento ou para serem maltratadas pelos comentários feitos. A 13ª pergunta foi: quais suas observações sobre a empresa concedente a qual você estagiou? Foi obtido como respostas que as observações são que os funcionários da concedente não são educados, preconceituosos e só deixavam a estudante para baixo, que só aceitavam mulheres para poder limpar e colocar as coisas nos lugares e que era um local bagunçado. Portanto, é conclusivo que é existente o machismo no mundo do trabalho, com ênfase nas profissões vistas como tradicionalmente masculinas, e é visível uma dificuldade para que as estudantes obterem um estágio, por conseguinte dos estereótipos em relação ao seu gênero, e que o machismo ele afeta a vida profissional e acadêmica do estudante em relação ao seu aprendizado na área e, consequentemente, no seu desempenho profissional. Agradeço ao meu orientador, Dr. Luiz Fernando Tossi Barbato, por me auxiliar e me apoiar neste projeto, ao IFTM por me dar o suporte necessário e ao IFTM por me proporcionar os recursos e a bolsa de pesquisa durante a realização do estágio. Obrigada a todos pela atenção.